Olá, meus amigos do Papo de Criminalista no YouTube. Eu acabei de fazer uma live com o professor Mauro Otávio Nassif no Instagram, agorinha mesmo, a respeito do habeas corpus 178252 do Supremo Tribunal Federal e que está informado, está relatado no informativo do STF número 970. É um habeas corpus muito impressionante pela sua decisão teratológica, escatológica da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Um promotor de justiça foi processado e condenado por falsidade ideológica e advocacia administrativa. Houve a impetração de um habeas corpus porque o tribunal que o julgou abriu a instrução criminal com o interrogatório do acusado. Então o advogado impetrou esta ordem e foi cair, para azar dele, na primeira turma do STF. E capitaneado mais uma vez pelo ministro Alexandre de Moraes, a ordem foi por unanimidade, isso que me impressiona, por unanimidade denegada. O ministro Alexandre de Moraes validou este ato absurdo, ferindo um princípio de lógica básico, primário. Quem se defende deve saber do que se defende. Ele não se defende apenas da formalidade da denúncia, ele se defende das provas que são coligidas nos autos. Para isso existe a instrução criminal. Mas o ministro, invocando a Lei 8.030, nos artigos 4º e 7º, disse que não, que esta lei não se submete à regra geral do artigo 400 do Código de Processo Penal. Ministro, é óbvio que se submete. O Supremo Tribunal Federal tem um entendimento uníssono, unívoco, coeso, ao longo de anos, de que o interrogatório do acusado, em qualquer rito processual, é o último ato do processo. Mas o ministro entendeu que não, que neste caso não se aplica. Por que não se aplica? Não sei. Se aquela corte é uma corte de garantia do Estado Democrático de Direito, é a guardiã da Constituição Federal, como é que se vota uma coisa dessa? O que me impressiona, meus amigos, e muito, e é muito triste, é o que está acontecendo com esse Supremo Tribunal Federal, que é uma coisa que nos remete não fechar, isso jamais, mas nós precisamos urgentemente mudar a forma de se nomear ministros para o Supremo Tribunal Federal. Do jeito que está, não dá. Não dá. Esta atual composição do Supremo é muito séria, com todo respeito aos ministros integrantes, como pessoas, como profissionais, mas não dá. Um habeas corpus desse, negado desta maneira, contra tudo, contra a lógica, é contra a lógica. Não é só contra a legem, é contra a lógica das coisas. Então você se defende primeiro para saber qual é a acusação depois. Voltamos à época da Inquisição, dos Torquemadas, né? Então o réu tem que se defender, é um processo kafkiano. Eu me defendo do quê? Não sei, se defenda. Isso vai muito ruim, porque há um efeito cascata, um efeito dominó, porque os juízes de primeira instância, inclusive os de segunda, vão começar a entender que, por exemplo, no crime de tóxico, não precisa começar com o interrogatório, você pode começar com o interrogatório do réu, e não como é feito hoje. O interrogatório é feito depois, né? Mas essa decisão, infelizmente, influencia as instâncias inferiores, e isso causa uma insegurança jurídica tremenda. Ou seja, cada um faz o que quer. Não tem regra. O sistema acusatório todo dia é tripudiado, humilhado por juízes de primeira instância, por juízes de segunda instância, da estadual e federal, pelo STJ e agora pelo STF. Nós, advogados criminalistas, temos uma luta dura pela frente, mas não podemos desistir, né? Temos que ir sempre em frente. Qual seria a solução para esse caso, desse absurdo que aconteceu? É um agravo, né? Tem que agravar essa decisão, é um embargo de divergência.
não é agravo, desculpa. Embargos e divergência. Esses embargos, porque ele confronta essa decisão, não só com a segunda turma, mas confronta com a decisão do plenário. Então, esses embargos de divergência devem ser julgados pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Se fosse no STJ, os embargos de divergência seriam julgados pela terceira sessão, que decide as questões criminais. No Supremo, os embargos de divergência serão apreciados pelo Supremo Tribunal Federal. Fica aqui a minha tristeza, a minha revolta, a minha indignação contra esse tipo de decisão, contra essa decisão que afronta o Estado Democrático de Direito, viola prerrogativas de toda a ordem do ser humano, não só da advocacia, não só daquilo que se espera de uma Corte Suprema de Justiça de um país. Papo de Criminalista, a gente volta, um grande abraço, continue nos seguindo.